Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego revela que o número de ciclistas internados por causa de acidentes aumentou 60% em 10 anos. Em mais um caso, câmeras de segurança gravaram o atropelamento de um ciclista na Grande São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. O carro de luxo atingiu o ciclista no meio da avenida em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Com o impacto, o homem foi arremessado para o alto com a bicicleta e rodopiou no ar antes de cair em cima do veículo. O motorista fugiu sem prestar socorro. Por que o menino fugiu? Por que ele atropelou e como se fosse um saco de lixo e foi embora? O cara nem freou, ele continuou em alta velocidade e fugiu em alta velocidade. E essa que traz a indignação, sabe? Tipo, para nossa família. Alessandro Palazzi, de 40 anos, tinha acabado de sair de casa para andar de bicicleta pela cidade. Uma atividade que realizava todos os dias. Ele foi socorrido por este outro ciclista, que estava um pouco mais à frente. E está na UTI com uma lesão na cervical e sangramento no cérebro. O ciclista respira com a ajuda de aparelhos. Tá todo mundo sofrendo, preocupado com ele. A polícia já identificou o motorista do carro, é um jovem de 22 anos. Os investigadores suspeitam que o veículo estava em alta velocidade e tentam descobrir agora de onde o motorista vinha. Ele ainda não se apresentou à delegacia. Apenas o pai e o advogado procuraram o delegado. Eles alegam que o condutor do carro também acabou tendo um ferimento. E ele está, então, sobre um atendimento médico. Na capital paulista, um ciclista morreu ontem à noite depois de ser atingido por um ônibus nesta avenida. O motorista disse que o homem se desequilibrou da bicicleta e que ele não teve tempo de frear. Entre janeiro e abril deste ano, São Paulo já registrou 107 acidentes fatais envolvendo ciclistas. Quase 95% das vítimas eram homens e mais de 50% dos acidentes ocorreram em vias municipais. Quantos ciclistas acontece isso aí, que os caras são atropelados, um monte de cara, o pessoal sai impune, a gente só quer que seja feita a justiça, sabe? Veja agora outros destaques do dia. Ministro da Economia diz que o auxílio emergencial será prorrogado. Brasil muda de posição e aceita discutir suspensão de patentes durante a pandemia. Ministro da Saúde defende a Copa América no Brasil e diz que partiu dele a decisão de dispensar a médica Luana Araújo. Coronavac será aplicada em crianças maiores de 3 anos. E na série especial, os especialistas que envelhecem as fotos para ajudar nas buscas dos desaparecidos. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. As denúncias de erros médicos aumentaram mais de 300% no estado de São Paulo. Segundo o Tribunal de Justiça, só no ano passado foram 1.500 processos. Só agora, uma semana depois da morte da esposa, o mestre de obra José teve forças e coragem de registrar um boletim de ocorrência e começar uma jornada por justiça. Janaína, de 38 anos, morreu por causa de complicações depois de se submeter a uma lipoaspiração numa clínica de Santo André, no ABC Paulista. Ele quer uma investigação para descobrir o que aconteceu. Se internou, foi fazer cirurgia, falei com ela, beijei ela, deixaram ela na cama 10h25, só voltaram meio-dia e 20, que eu chamei ainda, dei um grito. Minha esposa está morrendo. Casos como o de Janaína refletem estatísticas crescentes e preocupantes no Brasil. Só no estado de São Paulo, de acordo com o Conselho Regional de Medicina, em 10 anos, o número de denúncias por erro médico e infração contra o Código de Ética Médica cresceu 302%. Depois de um susto e muitas complicações ao colocar uma prótese de silicone, a produtora Juliana também vai recorrer à justiça. Eu acabei adquirindo uma bactéria que chama E. coli por falta de asepsia dos equipamentos. Essa bactéria, o que ela faz? Ela pode te matar.
Ainda traumatizada e sem uma das próteses, Juliana passou por outro procedimento para corrigir a infecção, mas disse que não recebeu o apoio do médico nem da equipe. Momento algum, ele chegou e falou assim, qual que é o estado de saúde da Juliana? O que ela está precisando? Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto de Saúde Suplementar mostra que a cada 5 minutos, 3 pessoas morrem no Brasil vítimas de erro médico. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram 1.550 processos no ano passado e de janeiro até maio deste ano já são quase 900. Muitos desses casos foram procedimentos estéticos realizados por profissionais não habilitados. Isso é algo muito delicado, porque compete ao Poder Legislativo editar regras em que obrigue com que os profissionais que exerçam determinadas áreas de alta complexidade, como a cirurgia plástica, que eles tenham uma formação, que eles tenham um título de especialista, e não aventureiros na cirurgia plástica, como hoje, infelizmente, nós ainda vemos no Brasil. Para esse advogado especialista em direito da saúde, depois de pesquisar bastante e evitar escolher o profissional e a clínica apenas pelos anúncios em redes sociais, o paciente deve registrar as etapas do atendimento, reunir provas e, se for o caso, denunciar. É muito importante que o paciente faça denúncia sempre que ele se sentir prejudicado ao Conselho Regional de Medicina do seu estado. A gente tem que realmente ver se tem processo, se não tem, ver quem operou com a pessoa, tem que denunciar mesmo. Uma grávida morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Adriana Rezende tem ao vivo as informações. Oi, Adriana, boa noite para você. Olá, Janine, boa noite. Kathleen Romeu, de 24 anos, foi atingida por um tiro nesta tarde no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. Ela foi trazida para esse hospital, mas não resistiu. Kathleen tinha ido à comunidade para visitar a avó. Segundo a Polícia Militar, criminosos atacaram uma equipe da UPP que fazia patrulha na região. Houve confronto. A jovem estava no 3º mês de gestação e era formada em design de interiores. Trabalhava como vendedora em uma loja de roupas em Ipanema. Após a confirmação da morte, moradores fecharam a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá nos 2 sentidos. A segurança na região teve que ser reforçada. A polícia usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. O trânsito já foi liberado na região. Só esse ano, 17 pessoas morreram vítimas de balas perdidas aqui no Rio. Janine. Obrigada, Adriana. Em Minas Gerais, uma mulher teve fotos íntimas espalhadas pela internet depois que colegas acessaram o computador em que ela trabalhava. Esta mulher tem vergonha de mostrar o rosto porque foi vítima de exposição sexual. Ela conta que ano passado se esqueceu de desligar o aplicativo de mensagens que usava no computador do hospital onde trabalhava. Um colega teria acessado e depois compartilhado fotos íntimas dela com o namorado. Vários colegas de trabalho teriam visto as imagens. Ela era terceirizada e acabou demitida pouco tempo depois. A empresa nega que tenha sido pela situação, mas a vítima acha que sim. O constrangimento levou a crises de ansiedade e depressão. Invadida. Outro homem que eu nem sei quem que é, vendo as minhas coisas assim. A moça contratou um advogado para tentar identificar todos os que espalharam as fotos. Gera um transtorno muito grande que fica registrado na pessoa que ela carrega para o resto da vida. É crime oferecer, trocar, disponibilizar ou enviar cenas de sexo ou nudez sem consentimento das pessoas envolvidas. Se essa exposição ainda envolver menores de idade, o que é totalmente proibido, a pena pode chegar a 6 anos de prisão. A troca de mensagens com conteúdo erótico, ainda que consensual, não significa permissão para compartilhar. São pessoas do ciclo social próximo, né? Então, ela sabe, ela tem como identificar minimamente, ela tem como levar essa demanda para o judiciário e fazer com que aquela pessoa arque com a punição devida da legislação. Pelo menos 90 pessoas são investigadas no Paraná por usar o CPF de pessoas mortas para furar a fila da vacinação contra o coronavírus.
As suspeitas vieram depois que a Controladoria Geral da União fez o cruzamento de diferentes bancos de dados e descobriu que CPFs de pessoas que já morreram aparecem em listas de vacinação de 39 cidades do Paraná. A Assembleia Legislativa montou uma comissão especial de investigação. Todo o material será encaminhado ao Ministério Público do Estado. Ainda não se sabe se houve facilitação por parte de agentes públicos. Os nomes dos CPFs usados não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Os deputados apuram ainda outras 1.000 denúncias de fura-filas em praticamente todas as cidades paranaenses. Entre elas, 30 políticos que teriam tomado a vacina mesmo sem estar em nenhum dos grupos prioritários de imunização. Segundo o Tribunal de Contas do Paraná, um prefeito, 3 ex-prefeitos e 26 vereadores do interior do estado estão sendo investigados. O tribunal chegou até eles depois de cruzar as informações das listas de vacinados com a relação de pessoas que ocupam cargos públicos. Todos esses casos deve haver um processamento próprio aqui no tribunal para se aprofundar e, ao final, serem julgados esses casos, podendo ensejar sanções para todos esses agentes políticos que foram noticiados. Vamos aos números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou hoje a marca de 17 milhões de casos de Covid-19. São mais de 476 mil mortos. Foram 2.378 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 85 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15.494.000 pacientes curados e mais de 1.066.000 seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão da Covid no Brasil caiu de 1,02 para 0,99. Quando está abaixo de 1, a taxa indica que há uma desaceleração de contágio. O índice de 0,99 significa que um grupo de 100 infectados pela Covid-19 transmite a doença para outras 99 pessoas. Os dados são do Imperial College de Londres. A China aprovou o uso da vacina Coronavac em crianças com mais de 3 anos. Com isso, o país pode se tornar o primeiro do mundo a vacinar crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Segundo a farmacêutica Sinovac, que produz a Coronavac, o resultado dos testes clínicos foi positivo e será publicado na revista científica The Lancet. Por enquanto, a Coronavac é usada no Brasil apenas em adultos com mais de 18 anos. Depois de uma série de atos violentos, Manaus teve um dia mais calmo. No interior do Amazonas, ainda há ataques organizados por uma facção criminosa. A Natália Teodoro tem informações ao vivo para a gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Fara. Olha, no interior, 2 viaturas da polícia e um veículo foram incendiados no município de Caapiranga, que fica a 130 quilômetros aqui de Manaus. Na capital, os ônibus voltaram a circular normalmente hoje com 100% da frota. Também com relação à vacinação contra a Covid-19, que foi suspensa ontem, ela foi retomada nesta terça-feira. Depois de um dia inteiro fechado, o comércio também reabriu hoje. Para amanhã devem chegar por aqui tropas da Força Nacional para ajudar no combate ao crime organizado. Até agora, 35 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em atos de vandalismo. Janine, Fara. Obrigado pelas informações, Natália. Em Salvador, confrontos entre traficantes de facções rivais fazem moradores de um bairro central conviverem com tiroteios há 5 dias. No meio da guerra do tráfico de drogas, que já dura 5 dias, estão os moradores de Pau da Lima, bairro da região central de Salvador. Vai aí, velho, onde tá e pegou. Opa aí. Das janelas, eles registram a movimentação dos criminosos. Depois do tiroteio, a conta do prejuízo. Vai aí, velho. Um tiro aqui, ó. Um tiro. 2. Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Não só foi meu não, viu? Foi do cara aqui também. A Polícia Militar informou que não houve registros de chamadas por disparos de arma de fogo ontem à noite e que o policiamento foi intensificado. Durante o dia, o comércio funciona normalmente por aqui, mas basta anoitecer para a sensação de insegurança dominar a região.
Aqui, a partir de 10 horas, você não vê mais ninguém na rua. O comércio fechou, acabou o bairro. Um soldado do Corpo de Bombeiros do Pará está desaparecido desde sexta-feira. Ele saiu com uma mulher, a deixou em casa no fim da noite e nunca mais foi visto. O cara vê que o filho está sumido é muito difícil. Está sumido porque aconteceu alguma coisa. Agora o quê? Uma família inteira que há 4 dias busca qualquer informação. A tristeza é muito grande, a gente não consegue pensar, né? Não consigo trabalhar. O soldado do Corpo de Bombeiros, Alan Tadeu Neco Vieira, está desaparecido desde sexta-feira à noite. O militar foi visto pela última vez em um bar da região metropolitana de Belém. A moto dele foi encontrada na manhã do dia seguinte, em uma outra região da cidade. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a moto é deixada por este homem. Investigadores da Polícia Civil e agentes da inteligência do Corpo de Bombeiros montaram uma força-tarefa para procurar o bombeiro. Até agora, 7 pessoas já foram interrogadas, entre elas uma mulher com quem o soldado Neco teria se encontrado na noite que desapareceu. Peritos do Instituto Médico Legal conseguiram retirar digitais da moto, mas por enquanto ninguém sabe onde está o rapaz. Neco veio para Belém há pouco mais de um ano para fazer a segunda faculdade, agora de Direito. Neco também é formado em administração e está no Corpo de Bombeiros há 4 anos. O sonho dele é ser policial, seguindo os passos do pai. Se alguém fez alguma coisa com ele, que pelo menos tenha deixado ele vivo para a gente ter ele de volta, né? Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira a discussão de 2 ações que pedem a suspensão da Copa América no Brasil. Em outra crise que atinge a CBF, Rogério Caboclo teria tentado demitir um diretor da entidade, mesmo depois de ter sido afastado da presidência. No desembarque em Assunção, silêncio. A seleção está concentrada para o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Fora das 4 linhas, o ambiente na Confederação Brasileira de Futebol está tumultuado desde o afastamento por 30 dias do presidente Rogério Caboclo. A denúncia de assédio sexual e moral contra ele, feita por uma funcionária, será apreciada pelo Conselho de Ética da entidade. Enquanto isso, o coronel Antônio Carlos Nunes segue no comando da CBF. E já travou a primeira batalha com o dirigente recém-afastado. Rogério Caboclo demitiu o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. O documento foi assinado com a data de sábado, retroativa, quando Caboclo ainda comandava a instituição. Coube ao presidente em exercício, Coronel Nunes, reverter a ordem da demissão. O motivo para a saída de Feldman é que ele estaria articulando a substituição de Caboclo. A CBF ainda tenta driblar outra crise, a da Copa América. Os jogadores decidiram ontem que vão disputar o campeonato, mas também devem se posicionar sobre o assunto, possivelmente com críticas em relação à competição. Ricardo Rocha, tetracampeão pela seleção brasileira, tem um conselho aos jogadores. Se estão insatisfeitos, não joguem. Seleção brasileira, você precisa ter amor, carinho. Eu jogaria com outros jogadores que quisessem jogar nesse momento a Copa América. Acho que o Brasil tem condição para isso. O Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira uma sessão extraordinária em que discutirá a Copa América. 2 ações que chegaram ao STF pedem a suspensão do campeonato. Nós não encontramos Rogério Caboclo para comentar o assunto. A produção de veículos no país cresceu 1% em maio. Nas vendas, o aumento foi mais expressivo. Mas a falta de componentes usados na fabricação pode prejudicar o setor. A produção só deve ser normalizada no ano que vem. Com mais consumidores nas concessionárias, as vendas de veículos, em geral, cresceram 7,7% em maio. O melhor resultado foi o dos caminhões, com alta de 17,5%. O setor automobilístico tenta engrenar a recuperação. De janeiro a maio, vendeu quase 32% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo em que aumenta a procura por carros novos, as montadoras precisam lidar com um obstáculo nesse caminho de retomada das vendas. É que está difícil acelerar a produção para atender essa demanda. O problema é a falta de componentes usados na fabricação de veículos. É um problema mundial.
O uso de semicondutores, os chips que estão nos sistemas eletrônicos dos carros, aumentou em outros setores da indústria. E a oferta hoje não é suficiente para a linha de produção das montadoras. Existe falta de semicondutores para toda a indústria automobilística no mundo. E no Brasil não vai ser diferente. É o desafio. Os semicondutores é o novo gargalo da indústria de transformação no mundo. As empresas têm interrompido a produção quando faltam semicondutores. Esta concessionária em São Paulo tem poucos modelos para pronta entrega e filas para outros. A quantidade de veículos zero que a gente está recebendo está bem reduzida. Quantidade reduzida mesmo. Do que o volume normal que a gente recebia, estamos recebendo menos da metade. 3 montadoras já programaram algumas paralisações neste mês. A Volkswagen, a Nissan e a GM. O presidente da Anfávia diz que não há solução imediata. Não tem como resolver o problema no curto prazo, porque para produzir e voltar a produzir, aumentar a capacidade de produção de semicondutores, são valores altíssimos de investimento. Então, a gente vê uma possível normalização, vamos dizer assim, a partir de 2022. A seguir, você vai ver que o auxílio emergencial deve ser prorrogado novamente. E na série especial, a procura por Andressa. A garota desapareceu na porta de casa sem deixar pistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o auxílio emergencial será prorrogado mais uma vez. Serão mais 2 ou 3 parcelas que vão custar no mínimo mais 18 bilhões de reais e beneficiar cerca de 45 milhões de pessoas. Os valores atuais serão mantidos, entre R$ 150 e R$ 375 reais, dependendo da família. Durante a audiência da Frente Parlamentar do Setor de Serviços, o ministro da Economia falou sobre a prorrogação do benefício. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio e logo depois entra então o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. Então eu diria que o Brasil está encontrando o seu caminho. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para corrigir informação que ele mesmo havia dado ontem de que o Tribunal de Contas da União teria um relatório questionando o número de mortes por Covid no ano passado. O relatório é do governo, não do TCU. O documento não chegou a ser inserido no sistema do tribunal, embora tenha sido produzido por um de seus servidores. Um procedimento foi instaurado para apurar se houve alguma falha funcional do profissional. A questão do equívoco, eu e TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. Tá? O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de Covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de Covid para aquele estado ter mais recursos. Tá? A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Então o TCU acertou em falar que a tabela não é deles. A imprensa usa para falar que eu fui desmentido o tempo todo assim, mas não tem problema. Na Organização Mundial do Comércio, o governo abriu a possibilidade para o início das negociações sobre a quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19. A posição do Brasil é de que o melhor caminho é a transferência de tecnologia, o que respeitaria o direito dos desenvolvedores, mas agora se mostrou disposto a negociar. Os governos da Índia e da África do Sul estão entre os países que defendem a quebra de patentes como forma de ampliar o acesso aos imunizantes. Recentemente, o governo dos Estados Unidos também apoiou a quebra temporária de patentes. O ministro Paulo Guedes se reuniu com o senador Marcos Rogério, relator da medida provisória da privatização da Eletrobras no Senado. Yuri Ascar, boa noite para você. O texto que veio da Câmara vai ser modificado pelos senadores?
Vai sim, Janine. Boa noite. A medida provisória encaminhada pelo governo já havia sido alterada pelos deputados. O debate, neste momento, se dá entre os senadores, os representantes do setor elétrico e também a equipe econômica. O relator busca um consenso e deve apresentar o texto final para análise de todos os senadores ainda nesta semana. Ele espera que a votação ocorra no máximo na semana que vem. E como o texto vai ser modificado, ele vai ser analisado novamente pelos deputados, o que pode atrasar a privatização. Janine Fara. Obrigada, Yuri. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se encontrou hoje com o presidente do México para tratar sobre a imigração ilegal na fronteira, que disparou nos últimos meses. Foi a primeira viagem oficial como vice-presidente dos Estados Unidos ao exterior. Kamala Harris e o presidente mexicano López Obrador assinaram um acordo de cooperação. A ideia é reforçar a proteção da fronteira e reduzir a migração no chamado Triângulo Norte da América Central, formado por Guatemala, El Salvador e Honduras. Ontem, na primeira parada da viagem, Kamala se encontrou com o presidente da Guatemala e pediu que imigrantes sem documentos não cruzem a fronteira. Caso contrário, serão mandados de volta. O discurso se assemelha ao do ex-vice-presidente Mike Pence. Quando ele foi ao Brasil 3 anos atrás, pediu que as pessoas não arrisquem a própria vida e a dos filhos na tentativa de chegar aos Estados Unidos. Hoje, o democrata Joe Biden precisa lidar principalmente com o aumento das apreensões dos menores de idade. É o caso de Emily, de 9 anos, enviada de Honduras pelo pai para encontrar a mãe. Ela foi vista andando por 6 horas em um matagal. A mãe da menina, que mora nos Estados Unidos, disse que só descobriu tudo pelo noticiário de TV. Hoje, quase um mês depois, ela recuperou a custódia da filha. O presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido com um tapa no rosto. 2 pessoas foram presas. As imagens mostram quando Macron se aproxima de um grupo e estende a mão para cumprimentar uma pessoa que está do outro lado do cercado. Nesse momento, o homem deu um tapa no rosto do presidente francês. Rapidamente, os seguranças imobilizaram o rapaz, que foi detido em flagrante. Macron continuou próximo ao cercado e ainda conversou com algumas pessoas. O presidente visitava uma cidade no sul da França, onde vai se encontrar com donos de restaurantes e estudantes. A seguir, 10 estados brasileiros têm UTIs lotadas, com mais de 90% de ocupação. Na série especial, o trabalho de especialistas que atualizam fotos das crianças desaparecidas e levam esperança às famílias. Um padre acusado de pedofilia por 4 ex-coroinhas da Igreja Católica começou a ser julgado em Araras, no interior de São Paulo. As vítimas alegam que sofreram abusos há cerca de 20 anos, quando ainda eram adolescentes. Os crimes teriam sido cometidos entre os anos de 2002 e 2005 pelo padre Pedro Leandro Ricardo. Os ex-coroinhas menores de idade na época relatam que eram muito próximos a ele e só criaram coragem para denunciar o religioso depois que ficaram adultos. Um deles conversou com a equipe do Domingo Espetacular em 2019, quando o escândalo veio a público. Eu lembro que ele me ofereceu uma bebida, eu lembro que ele abriu uma garrafa de vinho, eu, moleque ainda, não tinha bebido ainda, não sabia o que era bebida alcoólica. E eu lembro que ele tomou praticamente uma garrafa inteira. E aí eu fiquei à vontade na sala assistindo televisão, ele entrou pro quarto e foi tomar banho. Aí eu lembro que ele saiu de samba canção e um pijamão, meio que já assim vindo para cima de mim, sabe? Então aquilo me deixou atordoado. Eu falei, não, padre, por favor, para. E aí fui dormir. Fiquei com a cabeça mil. No outro dia eu nem lembro, eu só tinha aquela figura dele abaixando as calças na minha direção. Era só aquilo que eu tinha na cabeça.
O padre Leandro, como é conhecido, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por crimes de atentado violento ao pudor com abuso de autoridade. Ele foi afastado em janeiro de 2019, quando foram abertos inquéritos nas cidades de Americana, Limeira e Araras, para apurar as denúncias de pedofilia e desvios de dinheiro da igreja. As denúncias também envolveram o então bispo de Limeira, Dom Wilson Dias de Oliveira, que renunciou em maio do mesmo ano. Por causa da pandemia, o julgamento é feito à distância, pela internet. O caso corre em segredo de justiça e, ao todo, devem ser ouvidas 32 testemunhas. As audiências estão previstas para durar 3 dias. O padre Pedro Leandro Ricardo nega as acusações. Procuramos pelo ex-bispo de Limeira, Dom Wilson Dias de Oliveira, mas não conseguimos contato. De janeiro a maio deste ano, o número de assassinatos na Grande Vitória foi o menor em 25 anos. Na capital do Espírito Santo, há 31 dias não ocorre nenhum homicídio. Entre janeiro e maio desse ano, a capital do Espírito Santo registrou uma queda de 10% no número de homicídios em relação ao mesmo período do ano passado. Vitória, com cerca de 400 mil habitantes, atingiu um índice histórico, com apenas um homicídio em todo o mês de maio. Isso foi no dia 7. De lá para cá, são 31 dias sem nenhum assassinato registrado na cidade. O primeiro fator determinante foi a reformulação da Guarda Municipal. Nós trocamos todo o armamento, viaturas, jornadas de trabalho e demos condições para os guardas irem para a rua. Temos uma dinâmica de trabalho hoje em que nós acompanhamos o mapa do crime, as viaturas são posicionadas nas áreas mais vulneráveis, nas áreas mais necessitadas, nas áreas de maior índice de criminalidade, e isso faz com que não haja registros criminais. Além da capital, o número de pessoas assassinadas caiu em toda a Grande Vitória, chegando ao menor índice dos últimos 25 anos. Foram 213 homicídios nos 5 primeiros meses de 2021, 31% menos do que no mesmo período do ano passado. Segundo as autoridades, essa queda é um reflexo das operações para combater o tráfico de drogas na região. Os homicídios que ocorrem no Espírito Santo, 80% estão numa faixa etária de 12 a 28 anos, ligados diretamente ao tráfico de entorpecentes. Em todo o estado, os homicídios dolosos caíram 11% entre janeiro e maio, se comparado ao mesmo período de 2020. Todo estudioso também de segurança pública, nós não vamos resolver o problema dos homicídios no Brasil, no Espírito Santo, somente com ações policiais. Mas muito além das ações policiais, nós precisamos das ações estruturantes para retirar esses jovens do mundo das drogas. A Polícia Federal prendeu 2 pessoas em Pernambuco suspeitas do ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal no mês passado. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. As operações ocorreram em 3 estados, Goiás, São Paulo e Pernambuco. As investigações começaram depois que a equipe de tecnologia da informação do Supremo identificou uma série de ações suspeitas no sistema. Foram identificados os endereços de onde partiram os ataques e também os dos suspeitos. Eles vão responder pelos crimes de invasão a dispositivo de informática e associação criminosa. A polícia ainda procura outros integrantes da organização. Na época do ataque, o Supremo informou que a tentativa de invasão foi contida e não foram acessadas informações sigilosas. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais morrem jornalistas vítimas da Covid. Só perde para a Índia. Apesar de terem sido incluídos no decreto do governo sobre serviços emergenciais, os profissionais de imprensa não fazem parte do grupo prioritário no Programa Nacional de Imunização contra o coronavírus. Um levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, mostra que no ano passado foram notificadas 8 mortes por mês. No primeiro trimestre deste ano, o número mensal subiu para 29, praticamente uma morte por dia. Desde o começo da pandemia, o coronavírus já matou 224 jornalistas no Brasil. O jornalista, ele vai em locais onde o risco é muito alto. O jornalista vai nas unidades de saúde. O jornalista conversa com familiares de vítimas da doença, conversa com vítimas da doença, conversa com profissionais de saúde, vai aos cemitérios. É preciso que os jornalistas sejam imunizados
imediatamente. Sem a garantia de vacina, profissionais como repórteres, auxiliares, cinegrafistas e produtores enfrentam diariamente a cobertura da pandemia, muitas vezes expostos aos riscos em ambientes com aglomeração, festas clandestinas, hospitais superlotados e até mesmo no Congresso, e nas entrevistas coletivas depois das sessões da CPI da pandemia. O Ministério da Saúde não prevê a inclusão dos profissionais de imprensa no Plano Nacional de Imunização. Para tentar sensibilizar as autoridades, a FENAGE e os sindicatos marcaram para amanhã manifestações presenciais em diversas cidades e atos de mobilização pelas redes sociais. Também está em curso a coleta de assinaturas em um manifesto nacional pela imunização. Até o momento, mais de 6 mil pessoas assinaram o pedido. Em outra frente, as entidades recorreram aos senadores para incluírem a categoria no projeto de lei aprovado na Câmara, que pode ampliar o Plano Nacional de Vacinação. Até agora, apenas 3 estados começaram a vacinar jornalistas: Maranhão, Bahia e Mato Grosso, além da cidade de Teresina, capital do Piauí. Mais 5 pacientes graves com Covid-19 foram transferidos de Mato Grosso do Sul para São Paulo. O estado enfrenta superlotação no sistema de saúde, uma situação que se repete em outros 10 estados. A família de Dona Sebastiana está desesperada. A aposentada de 66 anos pegou o Covid-19 e está internada em Campo Grande. Esta semana ela foi entubada e teria que ser transferida para uma UTI. Mas não há vaga em nenhum hospital da capital. Ela pegou pontada pela pneumonia, o rim dela parou, né? E hoje nós recebemos uma notícia que eles não podem fazer mais nada por ela, né? Enquanto nós temos possibilidade de lutar por essa vaga, a gente vai lutar. Hoje, mais 5 pacientes foram levados para São Paulo, totalizando 21 transferidos para outros estados. Mato Grosso do Sul está com 111% de ocupação nas unidades de terapia intensiva. Um levantamento do Jornal da Record mostra que a situação é preocupante na maior parte do país. A ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 está acima de 80% em 19 estados e no Distrito Federal. Em 10 deles, a taxa supera 90%. Apenas o Acre está numa situação mais controlada, com 39% das UTIs ocupadas. A situação na cidade de São Paulo também é preocupante. Hoje, a ocupação de UTIs para pacientes com Covid é de 80% e acima de 90% para as outras enfermidades. A Prefeitura da capital anunciou a contratação de leitos na rede privada de saúde, já prevendo um pico de internações como o do mês de abril, o mais letal desde o início da pandemia. Serão, a princípio, 100 leitos de enfermaria e 100 leitos de UTI que nós vamos contratar da rede privada em função desse momento de muita pressão em todo o sistema nosso, Covid e não Covid. Para especialistas, o que preocupa agora é o número de internações num nível alto e o sistema de saúde perto do limite. A CNJ alerta pela questão da assistência, né? Nós temos aí com ocupações importantes de leitos de UTI, o que pode, eventualmente, chegando numa saturação, desassistir pacientes que possam dar entrada e necessitar de terapia intensiva. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento pela segunda vez à CPI da pandemia. O ministro foi muito questionado sobre a realização da Copa América no Brasil. O evento foi defendido por Marcelo Queiroga. Não acontecendo público nos estádios, naturalmente nós não teremos um risco de aglomerações e de uma contaminação maior, não é? De tal maneira que o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo com o jogo ou sem o jogo. Queiroga afirmou que partiu dele a decisão de não nomear a médica infectologista Luana Araújo para a Secretaria de Combate à Covid-19. Eu desisti do nome da doutora Luana porque eu vi que o nome dela não estava suscitando o consenso que eu desejava. O ministro disse desconhecer a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro, mas admitiu encontros com pessoas que fariam parte desse gabinete. O deputado Osmar Terra me procurou uma vez no Ministério para falar acerca de estudo sorológico. Não tratamos sobre medicações. A doutora Nise Yamaguchi eu recebi no Ministério da Saúde uma vez e ela me entregou um protocolo
de cloroquina que era usado em Cuba, e eu recebi. Apesar do Ministério da Saúde manter a prescrição da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, Marcelo Queiroga disse ser contra o uso do medicamento. Para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Ele defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social, mas não condenou o comportamento do presidente Bolsonaro quando não respeita essas recomendações. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da Saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo. E não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Amanhã a comissão ouve o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele chegou a dizer publicamente que o Ministério não havia cometido erro algum no combate à pandemia. Na quinta-feira, está marcado o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Mas ele entrou agora há pouco no Supremo Tribunal Federal com habeas corpus, pedindo que ele não seja obrigado a comparecer. 526 mil doses da vacina da Pfizer chegaram há pouco a Campinas, no interior de São Paulo. É uma parte do lote de 2.400.000 doses que o Brasil vai receber até quinta-feira. Os 3 carregamentos devem chegar ao aeroporto de Viracopos. Essas entregas fazem parte do acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a Pfizer para a compra de 100 milhões de vacinas até o fim de setembro. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você. Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Até o fim de maio, as declarações do infectologista norte-americano Anthony Fauci eram recebidas pela comunidade científica como lições do único PhD em coronavírus do planeta. Esse poço de certezas foi poluído pelo vazamento de milhares de e-mails que trocou no início da pandemia. Alguns mostram que as opiniões de Fauci têm prazo de validade. Ele achava, por exemplo, que o uso de máscaras por quem não está infectado podia até favorecer a disseminação do coronavírus. Recentemente, Fauci recomendou o uso de 2 máscaras superpostas. Mais constrangedor ainda foi o esforço que fez para transformar em verdade absoluta a tese de que a Covid-19 se originou numa caverna repleta de morcegos que infectaram cientistas que examinavam o lugar. Ele negava enfaticamente a hipótese de um vazamento não intencional ocorrido num laboratório chinês que pesquisava o coronavírus. Depois que o presidente Joe Biden decidiu investigar a suspeita, declarou-se aberto a novas possibilidades. O que pensa Fauci de verdade? Melhor esperar o próximo lote de mensagens ainda não reveladas. O Jornal da Record mostra agora o andamento da vacinação em todo o país. Hoje, o Brasil tem mais de 51 milhões e 92 mil vacinados com a primeira dose e 23 milhões 388 mil pessoas completaram a imunização. Foram 1 milhão 241 mil vacinados no país nas últimas 24 horas. Mato Grosso do Sul é o estado que vacinou a maior porcentagem da população até agora, 32,92%. São 924 mil pessoas que tomaram a primeira dose. O Rio Grande do Sul vem em segundo, com 29,77% da população vacinada com a primeira dose. 3 milhões 434 mil gaúchos. Espírito Santo está em terceiro lugar em porcentagem de vacinados, 1 milhão e 104 mil pessoas, ou seja, 27,17%. São Paulo vacinou mais de 12 milhões 561 mil moradores com a primeira dose da vacina, 27,14% dos paulistas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. O Ministério Público Federal recorreu contra o foro privilegiado do prefeito do Rio. Eduardo Paes é réu no processo que apura corrupção nas obras do Rio 2016. O recurso contesta a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
Os procuradores pediram ao Supremo Tribunal Federal e também ao Superior Tribunal de Justiça o efeito suspensivo da decisão para que o prefeito seja julgado em primeira instância com os outros réus. Eduardo Paes é acusado de fraude na licitação do consórcio de empreiteiras que construíram o complexo de Deodoro para as Olimpíadas do Rio. A obra custou mais de 600 milhões de reais. Procuramos o prefeito Eduardo Paes, mas não tivemos retorno. Vamos agora à previsão do tempo em Roraima. A chuva deixou várias cidades em situação de emergência. Em Santa Catarina, o problema é a estiagem. Na região central, uma tempestade com ventos de mais de 100 km por hora assustou moradores de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Temos um leque variado aí, né, Lidiane? Boa noite para você. O que a gente consegue destacar para amanhã? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Os temporais vão marcar presença nas regiões sul e norte. Já em Mato Grosso do Sul, a chance é pequena. Uma circulação de ventos no sentido horário joga a umidade para cima e favorece a formação de nuvens de tempestade. Em Santa Catarina, chove em todo o estado, com risco de alagamentos, rajadas acima dos 70 km por hora e queda de granizo. Nada que reverta a estiagem. Para isso é necessário chuva frequente por vários dias seguidos. Nos outros estados da região sul, em grande parte do sudeste e em Mato Grosso do Sul, chuva isolada. No litoral do Nordeste e na maior parte do Norte, chove a qualquer hora. Nas áreas claras do mapa, dia de sol com baixa umidade do ar e alto risco de queimadas. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em Campo Grande, 29. Em Salvador, 27. E até 35 em Porto Velho. Em São Paulo, mais nuvens do que chuva. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. E o Diego de Palmas, capital do Tocantins, Lidiane, abre o Tempo Delivery dessa noite. Vamos lá. Oi, Diego. Sol e ainda mais calor nos próximos dias. Nesta quarta faz até 35 graus. Cuidado com o tempo seco. Davi quer saber como é que fica a previsão em Nova Venécia, no Espírito Santo. Que bonitinho, Davi, hein? Davi, obrigada pela participação. Olha só, nesta quarta faz sol e tem uma pequena chance de chuvinha à tarde. Na quinta, aquele duelo entre sol e chuva o dia todo, sabe? Nada que espante o calor, de 30 graus. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidiane. Até amanhã, Lidiane. A Austrália confirmou hoje a descoberta de uma nova espécie de dinossauro. O animal é o maior já encontrado no país e um dos maiores do mundo. O esqueleto foi encontrado há 15 anos no interior do país, mas só agora foi classificado. Estima-se que o dinossauro tenha vivido 96 milhões de anos atrás. O animal teria cerca de 6,5 metros de altura, até 30 de comprimento e se alimentava apenas de plantas. Quando alguém desaparece no estado de São Paulo, a chance de ser encontrado chega a 85%, segundo dados da polícia. Mas um caso intriga parentes e investigadores. O sumiço de Andressa, uma menina de 10 anos que desapareceu na porta de casa sem deixar nenhuma pista. Fazia só 3 meses que Damiana tinha se mudado para essa casa com os 4 filhos, incluindo a caçula, Andressa, de 10 anos. Eu era casada há 11 anos, separei. Aí meu ex-marido estava brigando por causa de pensão. Damiana conta que no dia em que o ex-marido prometeu pagar a primeira pensão, ela saiu de manhã cedo para o trabalho. E esse dia ele ia dar pensão, ia dar o celular para ela, tudo desse dia. Algumas horas depois da visita do pai, a Andressa saiu. O irmão, que estava sentado aqui no sofá da sala, não estranhou porque ela ia visitar a vizinha. Ela fazia sempre isso. Só que ela cruzou essa porta e nunca mais foi vista. Andressa sumiu sem deixar rastro. Aí à noite, quando eu cheguei, né, ela se conseguiu brincar com a vizinha. Aí meu filho viu assim, ela saindo. Aí só que Renan pensava que ela tinha ido para a casa da vizinha brincar. Aí quando eu estava procurando ela, ele aparece, falando, cadê a menina? Meu coração já disparado, aí minhas meninas tudo lá em cima, as gêmeas, mãe, tudo assim. Damiana saiu em busca da filha na mesma hora.
e ainda não parou de procurar. Eu ficava gritando na rua, sabe? Aí foi um dia, 2 dias, e até hoje. Até hoje. 4 anos se passaram. Todos os dias, ao voltar do trabalho como babá, ela renova a esperança de encontrar Andressa. Aqui é seu quarto? Aqui é meu quarto. Seu e da Andressa? É meu e ela. Que ela dormia comigo, né? Enquanto eu tô parada aqui, eu olho para as fotos dela, os vídeos. A menina de olhar doce e sorriso largo ainda era uma criança quando sumiu. Ela tá maior do que eu, mas o rosto dela para mim tá igualzinho. Ela pode estar 50 anos, mas o rosto para mim tá a mesma coisa. E eu fico com saudade, sabe? Quando eu vejo o jeito que nem vocês, quando eu ia descendo, eu penso que alguém está trazendo ela para mim, sabe? As mudanças na feição de desaparecidos são a especialidade de profissionais como Sidney, perito do Laboratório de Arte Forense do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. São dezenas, centenas de rostos que eles estudam, traçam, combinam. Quando você fornece hoje uma imagem de alta definição, levando as características fiéis, né, daquela fotografia que a família muitas vezes fornece de um desaparecido, você está, primeiro, dando a vida para aquela pessoa. Porque se você está progredindo, né, aquela imagem, aquela idade, você está dando realmente uma esperança de vida. Desenhista há 35 anos, Sidney fazia retratos falados com lápis. Mas hoje tem na computação gráfica o maior aliado no processo de progressão de idade. O laboratório do DHPP usa as mesmas técnicas e equipamentos do FBI, a polícia americana. Isso aí realmente mudou, assim, da água para o vinho. Nós criamos uma biblioteca com centenas, né, de caracteres fisionômicos, né? Ao contrário da progressão de idade, nós já temos 50% que é toda a formação crâniofacial. Na busca por desaparecidos, a tecnologia só tem resultados se estiver aliada à divulgação. Nós fizemos uma progressão e que 5 anos após essa progressão, esse garoto do desaparecimento desse rapaz, ele foi reconhecido por uma reportagem. No caso de Andressa, Sidney não pôde fazer a progressão de idade. É que o processo não é simples. É preciso um pedido formal da Delegacia de Desaparecidos e depois os desenhistas fazem entrevistas com os familiares e reúnem muitas fotos, dezenas, não só da pessoa desaparecida, mas também dos pais e dos irmãos, para identificar padrões de envelhecimento. O pedido já foi feito. E em breve, Damiana poderá ter nas mãos a imagem de como estaria a filha hoje. Ela sonha com um dia em que terá essa sorte. Abraçar Andressa, já uma moça, adolescente. Essa mãe vai esperar aqui o tempo que for preciso. Eu estou nessa casa, eu renovei o contrato. O povo até fala para mim sair, para eu me esquecer um pouco, não. Porque quando ela voltar, eu esteja no mesmo lugar. Eu posso fazer o que for, mas a Andressa está no meu pensamento 24 horas. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o caso de Andressa é investigado pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP e que diligências são feitas para localizá-la. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Uma excelente noite e até amanhã.